Devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente e em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 29 de abril de 2025. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso Devocional de Oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso devocional de oração com a leitura do livro de Esther. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para a nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Hoje estaremos finalizando a leitura do livro de Esther. Estaremos lendo Esther, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 32 e Esther, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3. Que Deus nos abençoe. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus contavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhorearam dos que os odiavam. Porque os judeus, nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam o mal. E ninguém podia resistir-lhe, porque o terror que inspiravam caiu sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, e os sátrapas, e os governadores, e os oficiais do rei, auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mordecai. Porque Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama crescia por todas as províncias, pois ele se ia tornando mais e mais poderoso. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada, com matança e destruição, e fizeram dos seus inimigos o que bem quiseram. Na cidadela de Sussã, os judeus mataram e destruíram a 500 homens, como também a Parsadata, a Dalfon, a Áspata, a Porata, a Adália e a Aridata, a Farmasta, a Arissai, a Aridai e a Vaissata, que eram 12 filhos de Amã, filho de Amadate, o inimigo dos judeus, porém no despojo não tocaram. No mesmo dia foi comunicado ao rei o número dos mortos na cidade de Sussã. Disse o rei à rainha Esther: na cidade de Sussã mataram e destruíram os judeus a 500 homens e os 10 filhos de Amã. Nas mais províncias do rei, que terão eles feito? Qual é, pois, a tua petição? E se te dará? Ou o que é que desejas mais? E se cumprirá? Então disse Esther: se bem parecer ao rei, concede-se aos judeus que se achem em Sussã, que também façam amanhã, segundo o edito de hoje, e dependurem em forcas os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Então disse o rei que assim se fizesse. Publicou-se o edito de Sussã, e dependuraram os cadáveres dos 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Sussã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Sussã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e se dispuseram para defender a vida, e tiveram sossego dos seus inimigos, e mataram a 75.000 dos que os odiavam, porém no despojo não tocaram. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar. No dia 14, descansaram e o fizeram dia de banquete e de alegria. Os judeus, porém, que se achavam em Sussã, se ajuntaram no dia 13 e 14 do mês, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquete e de alegria. Também os judeus das vilas que habitavam nas aldeias abertas fizeram do dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de festa, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros.
Mordecai escreveu essas coisas e enviou carta a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhe que se comemorassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e de mandarem porções dos banquetes uns aos outros e dádivas aos pobres. Assim os judeus assentaram como costume o que, naquele tempo, havia feito pela primeira vez, segundo Mordecai lhes prescrevera. Porque Amã, filho de Amadate, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, sorte, para os assolar e destruir. Mas, tendo Ester ido perante o rei, ordenou ele por cartas que o seu mau intento, que assentara contra os judeus, recaísse contra a própria cabeça dele, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos. Por isso, aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, daí por causa de todas as palavras daquela carta e do que testemunharam e do que lhes havia sucedido. Determinaram os judeus a tomarem sobre si, sobre a sua descendência e sobre todos que se chegassem a eles, que não se deixaria de comemorar esses 2 dias, segundo o que se escrevera deles e segundo o seu tempo marcado, todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e comemorados, geração após geração, por todas as famílias, em todas as províncias, em todas as cidades, e que estes dias de Purim jamais caducariam entre os judeus, e que a memória deles jamais se extinguiria entre os seus descendentes. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mordecai escreveram com toda a autoridade, segunda vez, para confirmar a carta de Purim. Expediram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esses dias de Purim, nos seus tempos determinados, como o judeu Mordecai e a rainha Ester lhes tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre a sua descendência, acerca do jejum e do seu lamento. E o mandado de Ester estabeleceu esta particularidade de Purim, e se escreveu no livro. Agora estaremos lendo Ester, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 3. Depois disto, o rei Assuero impôs tributos sobre a terra e sobre a terra do mar, quanto aos mais atos do seu poder e do seu valor, e ao relatório completo da grandeza de Mordecai, a quem o rei exaltou. Porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Amanhã estaremos iniciando a leitura do livro de Jó. Oremos. Pai Celeste, permita-nos, Pai Santo, falar com o Senhor. Permita-nos apresentar as nossas orações, os nossos clamores, as nossas petições, e que o Senhor aceite a nossa oração no seu trono como um cheiro suave e agradável. Perdoa-nos, Pai Santo, nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, as nossas iniquidades, e que o Senhor aceite a nossa oração. Pedimos por todos aqueles que têm participado desse devocional, conduza suas vidas, derrame, Senhor, saúde física, emocional, espiritual, financeira. Dai, Senhor Jesus, a cura e a libertação espiritual para que eles continuem firmados no Senhor. Pedimos pelas nossas famílias, pelos nossos lares, continue, Pai Santo, a sustentar os nossos lares, as nossas famílias, e que eles possam continuar sendo sustentados pelo Senhor. Visita Santíssimo o lar da Ana Paula Andrade, do Samuel da Zezé, da Antônio do seu João, do seu Edirso, do Max da Nayara, da Edislene, da Mirella, da Vitória, da Sara e do Solano.
da Esther, da Marie, de Israel, do Paulo, da Kerne, da irmã Elza Sen, da Vasti do Elias, da Josenildo do Coutinho, do Samuel e da Fernanda, da Lucimara e do Eduardo, da Silvana e Luciano, do Lucas e da Rachel, da Suene e do Tiago, da Ana Ribeiro, da Maria de Lourdes, da Cláudia e do Vitor, da Cláudia e do Eduardo, do João e da Silvia, do Fábio e da Ana Maria, da Silvana e do Toninho, da Dorca e do Cabral, do Seu Branco. Visita a família da Francina Alva Alencar, da Valdira Santos, do Claudinei, a minha família, todas as famílias, Pai Santo, que o Senhor derrame a Tua graça e a Tua bondade. Pedimos que o Senhor visite os nossos pastores, guarde os Teus servos e servas, visita, Santo Deus, aqueles que estão passando pelo luto, conforte e console seus corações. Pedimos que o Senhor visite também, Pai, aqueles que sofrem com o álcool, com as drogas, com a mentira, a prostituição, o homossexualismo, que o Senhor dê a eles, Pai, a cura e a libertação que eles necessitam. Visita, Santo Deus, a nossa nação, restaura a nação brasileira para a honra e glória do Teu nome. Obrigada, Pai, por mais um dia, obrigada pelo descanso e obrigada, Senhor Jesus, porque as Tuas promessas nunca falham e sabemos que o Senhor está sempre conosco. Tudo isso nós Te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Tenham todos um excelente dia, que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. Amados, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Aperte os sininhos para as notificações. Assistam ao devocional até o final, assim você receberá notificações de novos conteúdos. Curta, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos juntos continuar a propagar as boas novas de Jesus. Deixe os seus comentários, deixe o seu like, assim você estará fortalecendo o nosso canal. Que Deus nos abençoe.